Pois é, pessoal, o risco de se investir em renda variável está começando a ficar nas alturas. Nesse vídeo eu vou falar sobre a questão do Fed querendo já em novembro de 2021 desse ano pisar no acelerador com a questão dos estímulos. O Banco Central Europeu também vem alertando sobre fazer um movimento nessa pegada de redução de estímulos. Vou trazer aqui alguns indicadores muito importantes e também o que aconteceu com os mercados de renda variável, com as correções, né, com as quedas desses estímulos e com o aumento desses estímulos também. Então bora pro vídeo aqui sem mais delongas, né, pessoal? Porque esse vídeo, seus capitalistas malvadões, é muito importante, tá? Então, na minha visão aqui, cada dia que passa, o risco de você estar exposto em renda variável aumenta, tanto é que eu saí das ações, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, e hoje eu só me exponho em renda variável com as criptos, e também tá cada vez mais ficando mais arriscado estar exposto, né? A gente vai comentar tudo nesse vídeo aí, talvez ele fique um pouco longo, mas é um vídeo bem completo. Então aqui, seus capitalistas, eu estou com o gráfico do S&P 500, que é um índice das 500 principais empresas americanas listadas em bolsa. E aqui, pessoal, nós temos uma linha de tendência que parece estar sendo violada agora nos últimos dias, tá? Isso já traz um grande risco para todos os ativos de renda variável, inclusive as criptos, né? Até que eu já quero adiantar, eu fiz um vídeo algum tempo atrás falando sobre a questão do lucro e perda não realizada. Então, nós estaríamos ainda com margem para subir ainda mais nas criptos. Mas se os mercados, como o S&P, começam a despencar, com certeza ocorre uma correlação e as criptos vêm junto, né? Por isso que eu digo, cada dia que passa, o risco de você estar exposto em qualquer renda variável aumenta consideravelmente, né? Então, tem esse risco aqui dessa violação dessa linha de tendência de alta, o que eu acredito que com os estímulos continuando não é um grande problema, pelo menos no curtíssimo prazo, mas é a luz de alerta, tá? Por isso que é importante você ter um contingenciamento de risco, você ter uma carteira antifrágil e não estar 100% exposto em renda variável, né, pessoal? Aqui nessa caixa roxa que eu preparei aqui para vocês, eu quero mostrar o que aconteceu quando o Fed ameaçou, né, em aumentar a taxa de juros para expurgar toda a manipulação que ocorreu em 2018. Então, na minha visão, na minha análise, essa crise que nós vamos viver ainda é decorrente ainda da última crise do subprime, porque ocorreram, né, os quantitative easing para segurar a crise de 2008, né? E a sujeira foi jogada para baixo do tapete, e eu acredito que nós ainda estamos vivendo a consequência desses estímulos, desses quantitative easing, dessas reduções de juros artificiais feitas pelos bancos centrais, tá? Aqui no canal eu vi um comentário muito bacana, né? Eu fiz uma enquete sobre o crash global e a minha expectativa, né? A minha especulação é que ele vem entre 2022 e 2023, pode vir antes, pode vir depois, não tenho bola de cristal, é apenas uma especulação. E aqui tem a enquete, e eu vi um comentário muito bacana aqui, ó, do Paulo Conceição, que ele falou sobre justamente a inversão da taxa de juros, e é o que a gente vai falar também nesse vídeo, tá? Então, o que aconteceu lá em 2018? Aqui eu peguei um gráfico do Fed, e eu coloquei nesse gráfico o juro de curto prazo, de 3 meses, de 10 anos e de 30 anos, tá? Os treasuries americanos. E o que aconteceu lá em 2018, quando em vermelho aqui os juros de curto prazo começaram a subir, tá? Começando por aqui, e aí a gente vai aprofundando. O que aconteceu então, seus capitalistas? O S&P começou a corrigir, tá? Então, você pode ver aqui, deixa eu agora aumentar o time frame aqui. Você pode ver então que o Fed, né, depois da crise do subprime, reduziu os juros artificialmente, os juros de curto prazo artificialmente. Você pode ver aqui a queda considerável que teve, tá? Muito parecido com o que aconteceu agora, certo? Então, o Fed começou aqui com os quantitative easing, começou a comprar ativos podres e tudo mais, salvou os bancos, teve, claro, a quebra do Lehman Brothers, né? Que foi o boi de piranha,
E, enfim, o Fed manteve então esses estímulos, né, até cerca de 2015, 16. Aí o Fed começou a pensar o seguinte: poxa, a gente segurou o mercado, salvamos todo mundo, nos enchemos de lixo. Acho que agora está na hora de a gente começar a expurgar tudo isso, né? E aí foi esse movimento que vocês estão vendo aí na tela. Eles começaram a tentar vender os títulos, né, os ativos podres lá do subprime, começaram a tentar aqui aumentar a taxa de juros, mas o que aconteceu lá por 2018 aqui, né, quando eles começaram a aumentar os juros consideravelmente? Começou o mercado aqui a se negar a crescer, começou a apontar sinais de queda, correção. O mercado falou: epa, não tem dinheiro fácil, não vai ter jeito, a gente vai ter que corrigir. Então começou a acontecer essa queda, inclusive entre outubro e janeiro de 2019 ocorreu uma queda de 20% no S&P 500 já em 2018 por conta desse aumento aqui do juro de curto prazo, tá? Aí o Fed, vendo que ele estava encurralado, que o mercado estava exigindo juros baratos para as empresas se endividarem e continuarem, né, crescendo artificialmente, então o Fed mudou aqui a marcha e lá por 2019 começou então a cair os juros até que ele veio a zero por conta do acontecimento lá do vírus em 2020, tá? Mas perceba que já era um movimento de sinal de podridão da economia antes do vírus, que é o que eu repito incansavelmente aqui no canal. A crise que nós estamos vivendo, e nós vamos viver ainda o crash, tá? Não é por conta do vírus, é por conta dessa manipulação que vem ocorrendo aqui desde 2018 e arrisco a dizer desde 70 e pouco, com o fim do padrão de Bretton Woods, tá? Muito bem, pessoal, então vamos avançar aqui, né? Então você já entendeu o que acontece quando o juro começa a aumentar. Os ativos de renda variável, os ativos especulativos começam a corrigir. S&P corrige, todas as ações corrigem, isso reflete no Brasil. Ocorre squeeze, né? Todos os ativos de renda variável começam a cair e acredito eu também que as criptos também vão cair. Por isso que você tem que estar de olho também na macroeconomia e na saúde do S&P e tudo mais, tá? Inclusive, aqui eu quero relembrar vocês que quando o juro começa a subir, ocorre a famosa inversão da curva de juros que o nosso amigo Paulo nos relembrou. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu postei no dia 27 de agosto de 2019, onde eu falava sobre isso, tá? Já em 2019, a gente fala sobre isso aqui no canal, que é onde eu comecei a falar mais sobre isso. E o título do vídeo que eu recomendo que vocês assistam é Crise Financeira Mundial 19-20. Então, minha expectativa era que estourasse algo entre 19 e 20, por conta do quê? Por conta da inversão da taxa de juros, tá? Que eu explico aqui nesse vídeo. E também tem uma live com o Túlio Bertini, tá? Que eu trouxe ele aqui no canal, onde eu falo urgente, né? Essa live é dia 30 de janeiro de 2021, onde eu falo urgente, indicador da curva de juros aponta para crash nas bolsas, tá? Então recomendo que vocês assistam esses dois vídeos aqui do canal também, onde eu aprofundo sobre essa questão da taxa de juros. Em resumo, o ideal, digamos assim, de uma economia saudável é que as taxas de curto prazo estejam menores que as taxas de juros de longo prazo, tá? Isso de maneira não artificial. Por quê? Porque se as taxas de juros de curto prazo estão menores que as de longo prazo, quer dizer que o mercado está precificando um risco menor para o curto prazo. Quando ocorre essa inversão, né, os juros de longo prazo caem e os juros de curto prazo sobem, quer dizer que o risco de curto prazo está maior que o risco de longo prazo, tá? Mas, como eu falei para vocês, tem esses dois vídeos onde a gente fala mais, e essa live com o Túlio aqui é uma aula, beleza? Mas vamos continuando então aqui. Então, quando a taxa de curto prazo começar a subir, vai repetir esse movimento aí que eu falei para vocês. E o que os bancos centrais estão falando, seus capitalistas? Que é aí que o negócio começa a esquentar. O Banco Central Europeu já sinalizou que vai começar o debate sobre a redução de estímulos. É o que justamente está mantendo essa economia podre, tá? É o que justamente está fazendo com que essa economia cresça artificialmente por conta dessas manipulações que vem acontecendo graças aí aos bancos centrais e à expansão monetária, que vem depreciando o dinheiro e por isso que está aumentando a inflação em todo o mundo, não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, praticamente em todo o mundo, né?
E aí o Fed, que é o Banco Central americano, também vem sinalizando a redução dos estímulos e vai ter uma reunião, tá, em novembro, que pode sinalizar os rumos do mercado. Então essa reunião de novembro é o que vai indicar se os mercados vão continuar com essa euforia maluca com dinheiro grátis, vinda de estímulos e juros zero, ou não, ou o negócio vai começar a azedar, como eu já mostrei aqui para vocês, tá? Então, vamos ver o que o Fed está falando aqui. Então, o Federal Reserve deve indicar na reunião da próxima semana, tá, que está pronto para reduzir as compras mensais de ativos, com expectativa de um anúncio formal em novembro, segundo pesquisa da Bloomberg. As pesquisas com 52 economistas também prevê que o Banco Central dos Estados Unidos deve manter as taxas de juro próximas de zero até 2022. Então até ano que vem tá safe. E fazer 2 aumentos de 0,25 pontos percentuais até o fim de 2023. Então os juros começariam a subir lá por 2023, tá? Levemente. Tudo depende do crescimento da economia americana e também da taxa da inflação. O Fed está adiantando esse movimento, porque o Fed já havia alguns rumores que ia começar a fazer isso lá por 2024. Como a inflação está subindo, né? Provavelmente eles vão adiantar isso, tá? Então a gente tem que ficar de olho no quê? No Fed. Porque é eles que estão segurando a economia, é eles que estão aí chutando o cachorro morto. Se não tivessem esses estímulos, a economia já teria corrigido e o mercado já teria corrigido. Os caras estão inflando ainda mais essa bolha, tá? Depreciando as moedas e tudo mais, fazendo aí, até então, uma compra mensal de 120 bilhões de dólares de títulos, né? Que é o que o Fed já deve sinalizar a redução dessa compra de ativos, né? E aí, lá para 2023, então 2022, seria a redução dessa injeção de 120 bilhões, dessa compra de ativos, e para 2023 o aumento da taxa de juros. Então, agora, o que a gente tem que fazer? Tem que ficar de olho no Fed, porque é ele que está mantendo aqui essa alta que vocês estão vendo, tá? É ele que está chutando o cachorro morto, ele e todos os bancos centrais. Somado a esse risco da redução dos estímulos, o que na minha visão levaria a uma correção nos mercados de renda variável que estão esticados por conta dessa expansão que vem acontecendo, nós temos também, deixa eu abrir aqui meu Instagram, a questão da China, né? Que inclusive já fiz alguns vídeos sobre isso. Então, lá no meu Instagram até fiz uma enquete, e aqui eu fiz um repost desse indicador que o Tavi Costa da Crest Capital postou lá no Instagram dele. Então, o que o Tavi diz? Um gráfico muito importante. As ações de crescimento chinesas lideraram as mudanças do yuan, que é a moeda chinesa. O declínio recente sugere uma desvalorização da moeda chinesa que ainda está por vir. Uma ótima ilustração de como um choque do mercado financeiro de uma economia altamente endividada tende a ser o precursor de mais desordem monetária. Tá? Isso aqui a gente está falando de China. Eu vejo isso aqui acontecendo com o mundo todo. Então a gente viu aqui meio que o estouro da bolha chinesa, Evergrande e tudo mais, correção nos mercados de renda variável chinês. A gente está vendo aqui o declínio também da moeda chinesa por conta dessas fragilidades, tá? Então tem mais essa pimenta. E aqui, fiz esse repost aqui do Fernando Upor, né? Que é uma página meio que de memes e tal, mas muito inteligente, que fala aqui, né? Nós temos então aqui 2 caminhos. O caminho que os bancos centrais vêm dizendo que a inflação é transitória, de estímulos econômicos, né? Nossa, uma maravilha. E temos o caminho da realidade, que é o aumento de juros para conter justamente a inflação que é transitória. Lembrando que a inflação não é transitória. A perda de poder de compra que você está tendo não é transitória, tá? Dificilmente você vai ter aí uma deflação para o seu poder de compra voltar como era, né? A gente vê que as moedas fiduciárias, real, dólar e tudo mais, só se depreciam ao longo do tempo. Como eu já mostrei aqui alguns indicadores, né, para vocês.
Hoje uma nota de R$100 teria que, para equivaler, né, lá para 2000, para 95, 2000, essa nota de R$100 teria que valer R$600. Então o real vem se depreciando, né? O seu poder de compra vem sendo depreciado por conta dessa expansão, tá? E é justamente o que essa imagem fala, né? A bolsa e as criptos estão olhando aqui. Será que a inflação é transitória, paraíso? Ou o aumento de taxa de juros é um filme de terror? Eu acredito que o aumento da taxa de juros é esse filme de terror aqui e que a inflação vai incomodar, tá? Vamos continuando aqui. Aí tem esse vídeo, né, que eu falei do crash chinês, Bolsonaro arregão, inflação e Bitcoin pronto para decolar, tá? Se o Fed não peidar aí na tanga, né? Que é um grande risco, tá? Já vamos falar de Bitcoin. Então aqui a gente está vendo, né, o problema na China, tem essa economia fragilizada no mundo todo, que só cresce por conta da expansão monetária. Então eu vejo que o risco, cada dia que passa, ele explode, tá? O risco, ele aumenta consideravelmente todos os dias para você que investe em renda variável. Por isso que ter uma carteira antifrágil é imprescindível, é obrigatória na minha visão, tá? Estar aí 100% exposto em renda variável, sem ter aí um hedge, ativos de proteção e preparado para uma correção para aproveitar a Black Friday é muito perigoso, tá? Então uma carteira antifrágil é imprescindível. E para a gente ilustrar o que está acontecendo na China, olha isso. Os caras demolindo construções aqui, edifícios que estavam abandonados desde 2014, né? Então, imagina quanto concreto, quanta energia foi empregada aqui, os caras demolindo isso, né, pessoal? Para mim, isso aqui ilustra muito essa bolha imobiliária chinesa que está prestes a estourar. Eu já falei aqui no canal sobre as cidades fantasmas e tudo mais, tá? Sobre as cidades fantasmas na China. Então esse crescimento da China, os caras, olha que loucura, eles preferem demolir os prédios, as construções, tá? Economicamente é mais viável, né? Você demolir as construções, imagina quantos milhões aqui de dólares foram empregados aqui, os caras demolindo, né, pessoal? É realmente maluco. 15 edifícios gigantescos sendo destruídos, né? Não estavam sendo ocupados. Então, isso reflete muito da bolha imobiliária chinesa, da bolha chinesa e dessa expansão maluca que vem acontecendo. Então, do crescimento maluco e artificial que vem acontecendo nos últimos anos. Os caras construíram os edifícios, mas ninguém compra. Então, beleza, a economia está crescendo, olha só, a China cresce pra caramba, mas ninguém compra, as pessoas não conseguem comprar. É uma bolha, é uma bolha. É uma bolha. E toda bolha estoura, mais cedo ou mais tarde. E talvez a China puxe, né, essa treta toda. Puxe tudo isso que a gente está falando. Mas aqui a gente está falando também de mercados alavancados. Então, um grande problema, não só do mercado acionário, mas do mercado cripto e tudo mais, é também a alavancagem. Daí, quando ocorre um despejo, o negócio é feio, né? E aí, falando sobre cripto, para finalizar o vídeo, pessoal, eu trouxe aqui alguns dias atrás que, dado o cenário macro se mantendo, eu acredito que a gente teria um segundo tempo de alta nas criptos, tá? Na minha visão, a partir de outubro. Setembro sempre é um mês ruim, a partir de outubro, né? Seria a última pernada de alta para aí sim começar uma forte correção, né? Na minha visão, 2022 e 2023 serão anos de correção dessa euforia toda, né? Acredito que talvez só os metais se safem, né? E aí, segundo esse indicador que eu trouxe nesse vídeo aqui no canal, a gente ainda teria margem para subir até a euforia, né? O que poderia levar as criptos acima dos 100 mil dólares. Se o S&P segurar e dependendo do que os bancos centrais vão anunciar daqui para frente. Então, como eu falei para vocês, o risco de estar em renda variável aumenta consideravelmente a cada dia que passa. Por isso que ter uma carteira antifrágil é importante. Você ter o hedge, né? Principalmente se você está exposto em renda variável, é importante. Eu acredito que, como eu falei, e vou repetir, o risco aumenta a cada dia, consideravelmente.
por todos os fatores que eu trouxe nesse vídeo, que eu tentei resumir nesse vídeo, e que eu venho falando aqui desde 2019. Assiste os vídeos antigos que você vai ver, né? A gente já traz aqui indicadores antes mesmo da crise do vírus. Então, pessoal, é algo que você que investe em renda variável tem que estar ligado. Eu já falei aqui no canal sobre a inflação, você também tem que estar ligado para se proteger disso, tá? Para preservar o seu poder de compra. Então, é um momento muito complicado para se investir, para tomar risco, mas é um momento que meio que te exige você correr risco, por causa que senão a inflação deprecia aí o seu poder de compra. É um momento complicado, pessoal. Por isso que a carteira antifrágil é tão importante, né? Meu Deus, já foram 20 minutos de vídeo. Vou finalizando por aqui. Mas eu queria dizer para vocês para ligarem o alerta, tá? Eu já vendi minhas ações, como eu falei para vocês, e já fiz um vídeo aqui no canal. Por quê? Porque na minha análise, o risco-retorno que eu tenho nas ações não vale a pena. Eu tenho muito mais risco do que possibilidade de retorno. Nas criptos eu vejo uma possibilidade de retorno maior, embora o risco seja consideravelmente alto também, tá? Me mantenho em cripto, mas sempre com o pezinho próximo ali da porta de saída, tá? Por quê? Porque o cenário macroeconômico está deteriorado e a qualquer momento isso aqui vai ruir, tá? O cenário vai ruir, igual esses prédios aqui da China, né? Eu acredito que a qualquer momento a economia vai fazer exatamente o que você tá vendo aí na tela. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Vai ruir, tá? E inicia um crash. O que é o crash? É a correção dessas anomalias que eu falei para vocês, desses estímulos, desse crescimento artificial. O crash nada mais é então do que a correção dessas anomalias, tá? Muito bem, pessoal. Então, é um momento complicado, é um momento que, mesmo eu tendo minha carteira antifrágil, mesmo eu estando consciente, né, dá um gelinho de estar em renda variável, né, mas basicamente a gente está na mão do Fed, basicamente a gente está na mão do que vai acontecer aí nos próximos dias para tomar as decisões, tá? Então fica atento nessa questão de estímulos, fica de olho com a luz amarela e próximo da porta de saída do mercado. Beleza, seus capitalistas? Por hoje é isso, tá? Momento complicado, cara. Eu tô bastante preocupado com esse cenário, tá? Esse crescimento não é saudável. Os Estados Unidos está tendo inflação sim, tá? E não está tendo plano emprego. O que talvez seja por um lado bom, porque os estímulos possam continuar. Porque a economia não está pujante igual estava antes da pandemia. Mas a inflação também vai apertar. Então a gente tem que esperar o que o Fed vai fazer aí. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Forte abraço aos capitalistas. Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.